Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Seja muito bem-vindo a mais um evento aqui do Alfacom. Meu nome é Nilton Aprígio, eu sou um dos professores de Direito Administrativo aqui do Alfacom. A gente está falando então do direito administrativo ou simplesmente regime jurídico administrativo. Nós falamos basicamente então que o direito administrativo eu posso interpretar como o próprio regime jurídico administrativo e que ele é calcado, alicerçado em dois grandes princípios: o princípio da supremacia e o princípio da indisponibilidade do interesse. Os princípios administrativos, eles podem ser expressos ou implícitos. Os expressos são aqueles que estão estampados lá no artigo 37 caput da Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Já os implícitos são todos aqueles que não são expressos. É um raciocínio lógico. Então, quando eu cito, por exemplo, o princípio da supremacia ou da indisponibilidade, a primeira coisa que tem que vir à mente é: eles são princípios implícitos. Lá no artigo 37 caput está dito o seguinte, que a administração pública de qualquer dos poderes do DF, da União, dos estados e municípios obedecerá ao LIMP. A minha pergunta é: a administração deve obediência também aos princípios implícitos ou não? E a resposta é sim, tá? Primeira questão de prova aqui. Nós temos que ter em mente que não há hierarquia entre os princípios, sejam eles expressos, sejam eles implícitos. E aí o que eu tenho que avaliar então? Bom, a administração deve obediência a todos. Pode eventualmente ter um conflito entre eles? Até pode. Mas se a questão falar expressamente que um é mais importante que o outro, já está errado, beleza? Agora vindo para cá, exemplo do uso do princípio da supremacia. Nós temos que ter em mente que a administração pública, ela atua em prol do interesse público. Vamos imaginar o seguinte: a administração quer construir uma rodovia. Então ela vai até uma determinada fazenda lá e fala: olha, é aqui que a rodovia vai passar. Ela chega para o proprietário da fazenda e diz assim: ó, eu vou desapropriar esse pedaço de terra aqui para poder construir a estrada e vou te indenizar nos termos da lei. Imagine que o particular fale assim: eu não concordo. Aí a administração está diante de um conflito. O particular não quer, mas ela quer. Quem que vai prevalecer? Qual interesse vai prevalecer? O interesse público, que é aquele, em última análise, que a administração está perseguindo. Então a administração vai solucionar esse conflito com base no princípio da supremacia. Então vejam, a administração é obrigada a observar esse princípio também, beleza? Esses princípios podem aparecer na sua prova como superprincípios, supraprincípios, pedras de toque do direito administrativo. Mas, apesar de todos esses nomes, eles não são superiores a nenhum outro. A ideia é essa, tá? Então a gente tem aqui uma igualdade hierárquica entre os princípios. Agora, nessa estrutura que a gente montou aqui, por que tem dois lados? Aqui, certamente, você já deve ter ouvido falar no Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha tinha o tio dele lá, o tio Ben, e o tio Ben chegou um dia para ele e falou assim: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É isso, por isso que tá em vermelhinho e azulzinho ali, pra você lembrar do Homem-Aranha. Da supremacia do interesse público, a administração retira as suas prerrogativas, os seus poderes. Ela tem prerrogativas que um particular não possui. Exemplo esse que a gente citou aqui da desapropriação. Agora, a indisponibilidade, por sua vez, ela traz deveres que o particular também não tem. Então, de um lado, a supremacia me traz poderes e, de outro lado, a indisponibilidade me traz deveres. A ideia básica de que a administração pública é somente uma gestora do interesse público e não dona. Então, a todo momento, a gente tem, na atuação da administração,
essa balancinha aqui. De um lado, grandes prerrogativas, de outro lado, grandes deveres. Vamos lá para a questão de número 1. Questão de número 1 no seu monitor. O regime jurídico administrativo, então aquilo que a gente falou, né, o RJA lá, o direito administrativo, é instituído sobre o alicerce do princípio da legalidade restrita, o que impede a aplicação no âmbito da administração pública de princípios implícitos, não expressamente previstos na legislação. Bom, questãozinha bem facinha, bem tranquila, obviamente gabarito errado. Como a gente falou, a administração ela é obrigada a observar o LIMP e obrigada a observar todos os princípios implícitos. Então por que tem esse rolo? Porque tem, tá? Tem uns que estão na Constituição, convencionou-se chamar assim, mas no fundo, a gente tem que observar todos eles. Uma dificuldade que os alunos têm aqui é porque algumas legislações trazem princípios muito específicos. Exemplo, lei de licitações, lei do processo administrativo 9784, eu pego aqui a lei do serviço público 8987 e por aí vai. Eu estou falando aqui mais genericamente. Então, assim, a gente vai falar dos princípios expressos, de alguns implícitos. Quando você vai para uma legislação dessa muito específica, você tem que se atentar para aquela nomenclatura, porque tem princípio que talvez só é aplicado a um determinado procedimento. Cito o caso das licitações. Temos princípios muito próprios daquele procedimento chamado licitação. Como aqui é geralzão, não faz sentido a gente ficar falando disso. Se fosse uma aula de licitações, a gente bateria nos princípios que são inerentes a esse procedimento. Beleza até aqui? Mas vamos lá então. Continuando. Questão de número 2 no seu monitor. O artigo 37, caput da Constituição, indica expressamente, olha como é que a banca trabalha com a mesma ideia, a administração pública direta e indireta, princípios a serem seguidos, a saber, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Meu Deus, Aprígio, é sério isso? Cai isso ainda hoje em dia? Cai, olha lá. Apesar da questão não ser tão recente assim, era nível superior, consultor legislativo. Mas por que eu estou dizendo isso? No início eu falei, eu não sei se você conseguiu ouvir, eu me deparo até hoje com alunos que têm 1, 2 anos de preparação que me relatam problema com o tópico princípios. Eu falo, cara, se você tem problema, o problema deve ser muito grave. Porque princípios normalmente é um assunto que é muito tranquilo. No 80, 90% das questões são fáceis, então você tem que acertar. Eu já tive, por exemplo, revisões de véspera, reta final, que eu bati muito princípio, chegou lá, caiu só o LIMP. Estava esperando mais da banca, porque a banca indicava isso. Então é assim, cara, a gente não pode se matar, querer aprofundar demais, ficar pirando aqui. Você olha o geralzão, resolve uma cacetada de questões e vamos que vamos. Se vier uma coisa muito fora da curva, infelizmente todo mundo, inclusive você, vai acabar perdendo, vai acabar errando. Vou dar um exemplo aqui. No ano de 2021, caiu uma questão de princípios na prova da PRF. O princípio que foi colocado lá era um princípio que ninguém via. Você não via num livro de doutrina normalmente, você não via em aulas. Então o que se espera? Que você não soubesse e ninguém soubesse também. Quem chutou acabou acertando no chute ou acabou errando, né? Que é pior ainda. Então, no geral, você tem a obrigação de saber esse genérico e, obviamente, depois aí, conforme você vai resolvendo questões, você vai trazendo para o seu materialzinho uma ou outra mais complexa, mas sem viajar demais na maionese, tá? Vamos lá. Questão de número 3. Por força do princípio da legalidade, grifei, o administrador público tem sua atuação limitada ao que estabelece a lei. Aspecto que o difere do particular, a quem tudo se permite se não houver proibição legal. Maravilha! Essa é a definição do princípio da legalidade. É aquela que está no seu caderno. Se algum dia você assistir uma aula de princípios, isso tem que estar no seu caderno. Então a gente coloca assim, ó, legalidade. Nós colocamos duas vertentes, legalidade para a administração e legalidade para o particular. Beleza? Em relação à administração, a gente diz o seguinte, que toda a atuação da administração, ela é pautada pela lei. Pautada é a mesma coisa que o quê? Limitada. Só haverá atuação, então, se tiver lei que autoriza ou determina a prática do ato. No caso de autorizar, eu posso falar um ato discricionário. No caso de determinar, eu posso me referir a um ato vinculado.
Agora, já ao particular, o que significa legalidade para o particular? Que ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Exemplo, o particular pode sair de casa hoje, um homem, vamos colocar nessa condição que é para gerar polêmica, tá? Chegar no barzinho, pedir uma long neck, tirar a camisa e ir para casa dele caminhando ali, tomando a sua long neck. Pode fazer isso? Pode. E a mulher? Pode também, não dá nada. Você não vê, né? Normalmente você vê mais homem fazendo isso. Mas essa é a ideia. Tem lei que proíbe? Não tem. Então, pau na muleira, eu posso fazer, beleza? Mas o principal é você compreender bem em relação à administração. É por isso que você vê, muitas vezes em campanhas, né, política, tal, momento de eleição, um candidato ao poder executivo prometer coisas para quais ele não tem lei que autorize ele fazer. Vamos exemplificar. O cara que vai ingressar no cargo público lá, ele começa a prometer coisas que dependem de lei. Ele não pode fazer uma série de coisas. É por isso que a gente vê depois, na prática, o executivo iniciando vários projetos de lei. Ele entrega o projeto de lei para o Congresso, por exemplo, no âmbito federal, aprovar. A ideia é essa, para que ele possa fazer alguma coisa. Eu só posso atuar, então, mediante lei. Seja essa lei autorizando ou determinando a prática do ato. E aí aqui, então, fica bem clara, bem evidente aqui a ideia da banca. A legalidade limita a atuação do particular. Beleza? Do particular. Oh, meu Deus. Da administração. Vamos lá. Avançando. Questão de número 4. O agente público só poderá agir quando houver lei. Então, o agente público, eu penso logo a administração, só poderá agir quando houver lei que autorize a prática de determinado ato. Maravilha, essa é a ideia que a gente acabou de falar. Agente público, obrigatoriamente, lei. Não posso fazer nada que não tenha previsão legal. Exemplo, a minha mãe chega, eu tô lá trabalhando, né, fazendo uma abordagem numa determinada rodovia, abordo um veículo que fez uma ultrapassagem em faixa contínua. Nesse veículo está a sua mãe. Aí eu vou falar com ela, né? Olha, senhora, a senhora fez uma ultrapassagem em faixa contínua e tal, por isso a senhora será autuada. Beleza, ela vai reclamar e tal, onde já se viu, eu sou só uma senhora, eu não vi que tinha faixa, mas pau, vou ferrar tua mãe. Posteriormente eu abordo um outro carro, é a minha mãe que está dirigindo, e ela fez a mesma coisa, e é bem a cara da minha mãe fazer isso. Aí eu abordo ela, oi filho, que bom que você está aqui, guti-guti da mamãe. Aí eu falo, mãe, a senhora fez uma ultrapassagem forte contínua e será autuada. Aí ela fala, onde já se viu isso? Está de brincadeira, né? Eu falo, não, é porque aqui não é o seu filho, aqui quem está atuando é a União. E aí ela vai entender bem essa parada, com certeza, vou explicar para ela lá na hora. Eu falo assim, mãe, eu só posso fazer alguma coisa que a lei autoriza ou determina. Não tem nenhuma lei dizendo que eu não posso autuar minha mãezinha. Pelo contrário, está dizendo que eu devo autuar qualquer pessoa. Oxe, qualquer pessoa, inclusive a senhora. Aí pronto, ela vai entender muito bem, vai para casa depois preparar minha comida. Brincadeiras à parte, deu para entender bem, né? O princípio da legalidade, grifei. Vê legalidade de duas coisas, particular ou administração. Limita a atuação do Estado à legislação existente. Opa, olha que maravilha! É isso mesmo, é isso mesmo. Princípio da legalidade limita a atuação da administração pública ou simplesmente Estado, são sinônimos à legislação existente. Se não tiver lei que autoriza, eu não posso fazer. Vou dar um exemplo. Vocês já devem ter passado em postos da PRF, ou ter visto fotos aí de PRFs com cachorrinho, né? De fato, a PRF acolhe, né, esses animais silvestres e tal, eu já tive situações como essa também, tá ali. Só que acaba que você cria um problema, do tipo, tem lei que autoriza eu ficar criando bicho lá no posto? Não tem. A ideia é essa. Aí tem colega que não gosta de bicho, fala, pois é, esse cachorro vai dar sarna, vai dar não sei o quê. Queria assim, dependendo das pessoas, porque as pessoas criam problema, mas a lógica aqui para você tentar lembrar, eu estou limitado à legislação existente. Significa quase que dizer, enquanto agente público, você é praticamente um robô. A ideia é que assim, cara, eu vou agir, pera lá, primeiro eu olho para a lei. Obviamente, você já estudou muito das leis, e aí você já vai entender. Mas aqui, eu queria que você não viajasse tanto e fincasse o pezinho no chão. Legalidade para a administração, para o Estado, somente se tiver lei autorizando ou determinando, e aí as questões ficam muito fáceis, né? MPU 2013, MPU 2023, vai vir uma questão como essa.
Ah, e se não vier 23, Aprígio, vai vir 24. Relaxa teu coração. Pode ser que aqui venha PF administrativo 2023. E eu tenho certeza que você vai querer fazer também, tá? Vamos lá. Questão de número 6. O princípio da legalidade, opa, muito princípio da legalidade, cai bastante. Significa que a administração somente não pode fazer o que a lei proíbe. Olha só que texto mais esquisito. Princípio da legalidade, aí ele está se referindo a quem? A administração. Bom, você já sabe que legalidade perante a administração significa dizer que eu só posso atuar se tiver lei que autoriza ou que determina. Pronto. Pensou nesse esquema aqui, tá respondida a questão, tá? Então ele fala lá pra gente, somente não pode fazer o que a lei proíbe. Opa, não, né? Essa legalidade aqui é a legalidade para o particular. Para a administração significa que ela só pode atuar se tiver lei autorizando ou determinando. E se não tiver lei, Aprígio? Se tiver um vácuo legislativo, o que eu preciso fazer? Demandar a lei. Se o executivo quer fazer alguma coisa, precisa demandar a lei. Eu me lembro quando eu dava esses exemplos, curso presencial lá nas antigas, às vezes assim, todo mundo começando, eu e os alunos também, de passagem, não ficava bem claro. Mas hoje aqui, para vocês que já estão mais safos, já viram a teoria, vai ficar mais claro. Chegou uma nave espacial aqui, no planeta Terra, pousou lá em Brasília. E aí nós fizemos aquele contato com os marcianos lá, sei lá o quê, com os ET, e aí eles falaram, nós vamos explodir esse planeta aqui inteiro se vocês não doarem pra gente um campo de futebol. Aí, obviamente, a gente pensa, porra, é melhor doar um campo de futebol do que explodir o planeta todo. Aí eu pergunto, pode ser feita essa doação para os ET? Não pode, se não tiver lei que preveja isso, não pode. Então, primeiramente, o executivo vai demandar ao Congresso para ele produzir a lei para daí poder fazer essa transferência. Loucura, né? Viagem astral. Aprígio, o que você fumou hoje? Nada. Mas é só pra gente, assim, ir pro extremo mesmo. Para questões objetivas, é extremismo, legalidade. Nunca, não importa a história que ele conte. O mundo vai acabar se não for praticado o ato sem previsão legal. Não pode. Ponto e acabou-se. Vamos que vamos. Questão de número 7 surgindo no seu monitor. Olha lá. Na hierarquia dos princípios da administração pública, o mais importante é o princípio da legalidade. Já morreu aqui, né, meu aluno? Na hierarquia, ponto. Não tem hierarquia, não tem mais importante. Acabou-se, já está errado. Então voltemos aqui àquela ideia. Legalidade é um dos princípios de fato mais, assim, citado em questões, mais discutido pela doutrina. Enfim, todos os momentos, em tudo que for prática da área administrativa, como eu falei, licitações, serviço público, processo administrativo, não importa. Fala-se muito em legalidade. E aí, quando o aluno começa a enxergar legalidade em tudo que é lugar, ele pensa isso, opa, a legalidade é o mais importante. Mas é um erro, porque não há hierarquia entre os princípios. A legalidade deve ser observada assim como a moralidade. E eu diria mais, a própria moralidade, ela vai além dos aspectos legais. Então é muito louco esse negócio. O que eu tenho que ter em mente sempre quando eu vou resolver questões de princípios? Quais são as palavras-chave para aquele princípio? Legalidade. Você pegou bem? Eu insisti aqui, falei 3, 4 vezes, mas se não pegou, você coloca agora. Legalidade para a administração. Somente pode agir se a lei autoriza ou determina. Acabou. Você resolve qualquer questão com essa lógica, beleza? E claro, trazendo junto o particular. Particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Agora a gente olha outros princípios e para cada um deles a gente enxerga uma frase-chave. Por quê? Porque todos os princípios possuem uma correlação lógica. Essa é uma característica dos princípios. Significa dizer o quê? Todos eles são parecidos. É difícil dissociar. Só que em questões objetivas a banca dissocia muito bem. Ela vai falar especificamente de um princípio. E é isso que ela espera de você, que você tenha condições de enxergar isso também, tá bom? Então vamos avançar aqui. Questão de número 8. Questão de número 8. Se uma autoridade pública, ao dar publicidade a determinado programa de governo, fizer constar seu nome de modo a caracterizar promoção pessoal, então, nesse caso, haverá pela autoridade
violação de preceito relacionado ao princípio da impessoalidade. Olha que top. Tranquilaça. Questão muito gostosa. Em 2022, isso aqui caiu nas provas da PC Rio de Janeiro e PC Amazonas. Na véspera da prova, eu tenho ali meia hora para discutir todos os assuntos de direito administrativo, mas eu sempre trago pelo menos uma revisão de princípios. E o princípio que eu sempre aposto é esse, impessoalidade. Cai muito e ele cai em duas perspectivas diferentes. Então a gente vai só relembrar aqui rapidinho. A questão está correta. Você vai colocar aí no seu material artigo 37, caput da Constituição Federal. Oh, meu Deus do céu, me perdoe. Pera, calma, que o papel está muito acelerado. Tô com medo aqui porque eu perdi 11 minutos no começo. 37, parágrafo 1º da CF, tá? Lá ela vai falar basicamente o seguinte, que a administração pública, ela pode divulgar a sua atuação, programas, obras, serviços, etc e tal. Só que essa divulgação ela tem que ter caráter educativo, informativo e de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos e imagens que caracterizam a promoção pessoal. Qual que é a ideia aqui então? Vamos imaginar no âmbito policial. Eu puxo sardinha para a polícia, mas serviria para qualquer coisa e é só você fazer um paralelo com um exemplo caso apareça diferente na sua prova. Imagine lá, a Polícia Federal apreendeu 1 tonelada de cocaína. É possível divulgar isso? É possível. Caráter informativo, educativo, orientando, enfim. Agora, não pode aparecer lá, o agente policial fulano de tal prendeu 1 tonelada de cocaína. Beleza? Esse princípio, ele é muito, mas muito violado em época de eleição. Você vê isso o tempo todo. E aí, né, enfim, por mais que você saiba que na prática não funciona, você tem que saber como é a teoria, porque nas provas vão cobrar a teoria, tá bom? Então, avançando aqui. Impessoalidade, cai muito, tem que estar safo nisso. Questão de número 9. A supremacia do interesse público, grifei, constitui um dos princípios que regem a atividade da administração pública, expressamente previsto na Constituição Federal. Olha que interessante. Eu não me lembro exatamente o ano dessa questão aqui, né? Mas ela está errada, porque a supremacia é um princípio implícito. E nós falamos no início, a administração deve obediência a ele. Porém, eu tenho que saber se ele é expresso ou implícito. Está errado. E aí, então, por que eu estou chamando sua atenção? Eu não sei o ano dessa, mas eu sei de uma relativamente recente, questão de 2018, prova da ABIN, Oficial de Inteligência. Caiu isso também, falando que a supremacia era um princípio implícito, ao passo que a eficiência era um princípio expresso. Questão dada para um cargo muito legal, muito almejado e tal, e a galera às vezes estão estudando lá, aprofundando 1001 coisas e a banca quer saber. Você sabe que a supremacia é implícito? Você já ouviu essa expressão, né? Expresso? Aí não importa, você pode ler livros e livros de doutrina e às vezes não se atentar para o que a banca cobra muito. E você pode perceber aqui que esta banca, em especial, fala muitas vezes a palavra expresso. A banca FGV faz a mesma coisa. A banca FZC também. As principais bancas tratam dessa forma. Então, compreendendo assim, você vai resolver qualquer questão de qualquer banca, tá bom? Vamos lá. O princípio da eficiência, grifei eficiência, determina que a atividade desenvolvida pela administração pública deve observar o interesse público, sendo atribuída aos órgãos e entidades em nome dos quais foi praticada e não a pessoa do agente público. Vou grifar essa parte aqui de outra cor. Ó. Então ele está dizendo que eficiência tem a ver com interesse público. Até aqui não vejo problema, mas agora ele fala, sendo atribuída aos órgãos e entidades em nome dos quais foi praticada e não a pessoa do agente público. Essa questão ela está se referindo a outro princípio e não da eficiência. E aí eu quero só relembrar aqui com você essa estrutura que a questão falou. Ó, quando a gente fala em administração pública, eu tenho que ter em mente essa estrutura aqui. Ó. A administração pública basicamente é formada por 4 coisinhas. Eu tenho aqui as pessoas jurídicas, os órgãos, os agentes e todo esse povo aqui faz basicamente o que a gente chama de atividades administrativas. Beleza? É isso. Não tem mais nada para estudar.
Se isso aqui estiver claro na sua cabeça, se você olhar esse gráfico e entender, você está safo em direito administrativo. Se não, você tem que voltar, né, e assistir a aula lá do comecinho, bonitinho. Olha só, nós temos então que a pessoa jurídica, eu tenho que decorar quem são elas. Então eu tenho lá os entes federados e as entidades administrativas. Ela atua por meio dos seus órgãos e dos seus agentes. Então quando você ingressa em um cargo público, você ingressa em um determinado órgão que, por sua vez, está dentro de uma pessoa jurídica. Vamos imaginar aqui que você está entrando na PF. Bom, se você está entrando na PF, a pessoa jurídica é a União. O órgão, por sua vez, é a Polícia Federal. E o agente é você que vai ser o policial, beleza? Quando você estiver agindo na condição, obviamente, de agente público, tudo o que você fizer vai ser imputado à pessoa jurídica a qual você pertence. Significa dizer, em última análise, o quê? Que quem está atuando efetivamente é a União. Então a gente fala, bom, o policial ele age de acordo com as competências do órgão dele, fazendo a vontade da pessoa jurídica. Qual que é o nome dessa teoria? Nas aulas anteriores a gente já falou. Teoria do órgão, ou também chamada teoria da imputação volitiva, ou só teoria da imputação. O agente público nunca expressa a vontade dele, e sim a da pessoa jurídica. Significa dizer o quê? O policial sacou a arma dele e mandou bala em direção a alguém. Pronto. Quem estava mandando bala é a União, é a pessoa jurídica, é a responsável pela atuação. Não quer dizer que o agente público não possa ser responsabilizado mais à frente. Pode, mas a ideia de atuação aqui eu tenho que ter em mente. Quem atuou foi o Estado, foi a pessoa jurídica. Beleza? Então, quando eu falo disso, eu devo me lembrar do princípio da impessoalidade. Eu, na condição de agente público, nunca exerço a minha própria vontade. Ainda que eu esteja agindo completamente fora da legalidade. Tá? Eu estou com uma atuação completamente ilegal. Peguei o cara, botei de joelho na minha frente e dei um tiro na cabeça dele. Caraca, Prígio, é essa porra mesmo. Completamente ilegal. Ainda assim, quem estará atuando é o Estado. O Estado deveria ter se cercado, né, de meios ali para não colocar um doido que faça um negócio desse lá num cargo público. Se ele colocou, foi um erro do Estado, o Estado vai ter que pagar a conta. Essa é a lógica. E tudo isso está relacionado ao princípio da impessoalidade. Maravilha? Vamos voltar aqui então. A questão falava, o princípio da eficiência determina que a atividade desenvolvida pela administração deve observar o interesse público. Até aqui sem problema. Sendo atribuída aos órgãos e entidades, não. Aí você fala, mas por que não tem problema, Prígio? Porque, cara, tudo que a administração faz é voltado com o interesse público. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui a impessoalidade só para você ver se isso que está no seu caderno. Ó, a impessoalidade, nessa ótica, ela é a mesma coisa que finalidade. Sempre que aparece a expressão finalidade em direito administrativo, você puxa uma setinha e escreve interesse público. Então, basicamente, o que é agir de forma impessoal? É sempre perseguir o interesse público. Significa dizer o quê? Se você está perseguindo outro interesse que não o público, você viola o princípio da impessoalidade. Vamos ao exemplo, mais uma vez, da sua mãe, da minha mãe. Eu abordei a minha mãe, ela estava cometendo uma infração de trânsito, fez uma ultrapassagem de faixa contínua. Eu posso ou eu devo autuá-la? Eu devo. Eu vou agir de forma impessoal, eu vou explicar para ela. A minha atuação persegue o interesse público. Se eu não autuá-la porque ela me pediu, ou porque eu quero fazer uma média com ela, eu não estou atendendo o interesse público. Ou estou atendendo o interesse dela, ou o meu próprio, mas não o público. Então a ideia é essa. Eu respeito a impessoalidade nesta ótica quando eu persigo o interesse público. O que cai muito, caiu bem recente agora aqui, não me lembro agora qual foi o concurso, que foi tanto, né? Finalzinho do ano passado, falando o seguinte, licitações de concurso público. Licitação e concurso público são exemplos de observância ao princípio da impessoalidade. A administração vai contratar qualquer um que for que ganhar, tá? No caso da licitação, quem apresentar a proposta mais vantajosa, no caso do concurso público, quem tirar a maior nota. Essa é a ideia. Então a administração não vê cara, é uma atuação bem impessoal. Basicamente a frase que a gente usa aqui é essa: tratar a todos sem discriminações, sejam elas benéficas ou prejudiciais. Beleza? Essa é uma segunda vertente, então, do princípio da impessoalidade. A primeira foi aquela que a gente viu o artigo 37, parágrafo 1º, beleza?
Então a questãozinha está errada. Aqui, ao invés de eficiência, era impessoalidade. Avançando. Questão de número 11. O princípio da impessoalidade nada mais é do que o clássico princípio da finalidade. Oh, meu Deus, acabamos de falar isso. Impessoalidade e finalidade, que impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. Beleza, corretíssima também. Aqui tem gente que fica um pouco preocupada. Prígio, mas isso aqui não era para ser mais legalidade? Não. Deixa eu voltar aqui para você só um pouquinho. Uma coisa que a gente acrescenta aqui nessa finalidade, interesse público, é pensar fim legal. Lembra que eu falei com você que os princípios guardam uma correlação lógica? E aí eu tenho que pensar nisso. Se eles têm correlação lógica, é óbvio que eles vão ficar parecidos. Em questão, o que chamava a sua atenção ali especificamente? Falar em finalidade. Quando eu falo em finalidade, eu tenho que obrigatoriamente lembrar do quê? Interesse público. Bom, impessoalidade, finalidade, interesse público. O interesse público ele será atendido se o agente público agir dentro da legalidade. Essa é a ideia, beleza? Bem tranquila também, tá? Salvo engano, essa questão aqui foi na prova do DEPEN de 2013, prova que eu acabei fazendo também, bem legalzinha. Vamos lá. Questão de número 12 na sua tela. Em decorrência do princípio da impessoalidade, previsto expressamente na Constituição Federal, ok, tá ok até aqui, a administração pública deve agir sem discriminações, de modo a atender a todos os administrados e não a certos membros em detrimento de outros. Maravilha, correta questão, tá top, é essa porra mesmo, beleza? Um ponto aqui interessante, que algumas bancas, utilizam a seguinte expressão. A impessoalidade é tratar a todos de maneira igual, só que todos com uma ressalva, com parênteses, todos que estejam em idêntica situação jurídica. Vamos exemplificar aqui. Quando eu olho para um concurso que tem reserva de vagas, cota para negros, por exemplo, essa reserva de vagas, quando eu olhar somente os que concorrem nesta condição, eu vou ter que tratar todos esses de forma igualitária. Então eles estão em idêntica situação jurídica. Não quer dizer que a administração não possa ela mesma estabelecer diferenças, como ela já estabelece no edital, quando ela cria a possibilidade de cotas, beleza? Então esse é o ponto. Eu vou tratar todos que estejam em idêntica situação jurídica de maneira igual. Não estava errada a questão sem problema algum, mas algumas bancas gostam de trabalhar com essa perspectiva, de usar essa expressão e vai estar correto. Só você lembrar desse exemplo das cotas aqui, beleza? Vamos lá. Questão de número 13. Ofenderá o princípio da impessoalidade a atuação administrativa que contrariar, além da lei, a moral, os bons costumes, a honestidade e os deveres de boa administração. Vamos lá. Impessoalidade, a gente já viu as duas óticas dela. Ela não está necessariamente relacionada à moral, a bons costumes, a honestidade, a deveres de boa administração. Essas expressões aqui, elas estão muito mais ligadas ao princípio da moralidade. Moralidade. É por isso que essa questão, então, está errada. Aprígio, então vamos lá, mais uma vez. O que eu devo lembrar de impessoalidade, então, como palavras-chave? Então vem aqui. Impessoalidade, duas óticas. Primeiro, impessoalidade significando finalidade. Sempre perseguir o interesse público. Acabou. Lembrar de concurso público e licitação. Impessoalidade agora na ótica de vedação à promoção pessoal. Eu posso divulgar, só que essa divulgação não pode promover o agente. Essa divulgação tem que ter caráter educativo, informativo e de orientação social. Não pode constar nome, símbolo ou imagem que caracterize a promoção. Essa é a chave da impessoalidade. Agora, a moralidade, por sua vez, ela está ligada a essa ideia de moral, de ética, de honestidade, de probidade e por aí vai. Tudo que tenha esse condão. Moralidade administrativa, eu diria, é um princípio mais... é o mais difícil de se pegar, de se enxergar. Ele é muito abstrato. O próprio STF, quando invoca esse princípio nas suas decisões, ele acaba colocando esse princípio ao lado de um outro. E esse outro que é colocado é sempre a impessoalidade. Então vamos pegar o exemplo aqui. Nós temos lá uma súmula vinculante que trata do nepotismo. Hoje o nepotismo é tratado também na lei de improbidade. Mas perdurou por um bom tempo aqui no nosso ordenamento somente a súmula vinculante tratando do assunto.
A súmula vinculante dizia, então, que eu não posso contratar parentes no âmbito da administração, pois isso viola a impessoalidade e a moralidade. Perceba, é mais fácil enxergar a violação à impessoalidade. A moralidade, ela traz essa ideia mais abstrata. Então a gente tem que olhar também, opa, quais são as palavras-chave para moralidade, a gente vai ver nas próximas questões. Questão 14. O princípio da moralidade administrativa torna jurídica a exigência de atuação ética dos agentes públicos e possibilita a invalidação dos atos administrativos. Correta questão. Eu gosto de colocar essa estrutura. 3 questões caem sobre moralidade. Primeira questão, que a moral administrativa é diferente da moral comum. A moral administrativa, ela é jurídica. O que significa dizer? Se houver violação à moralidade administrativa, e você não precisa adivinhar quando isso vai acontecer, porque a questão vai te falar, opa, violou a moralidade administrativa, pronto. Se um ato viola a moral administrativa, esse ato é inválido. A administração deve fazer a sua anulação. Ficou quase que como um elemento do ato aqui, diga-se de passagem, a moralidade. Exemplo. Nós tivemos em 2012 um escândalo das passagens aéreas no Senado. Os senadores podiam emitir passagens sem limite. Ele pegava passagem para ele, para a mulher dele, para amante, para o amante da amante, para a mãe da mãe. É rolo do caralho. E aí, eles podiam fazer isso porque regimentalmente eles podiam. Eles criaram o regimento, então eles podiam fazer o que eles quisessem. Só que 2 advogados questionaram essa parada. Falaram, vem cá, meu irmão. É legal porque você e seus fela da pota podem criar o regimento. Mas isso é imoral. Eu entendo que isso é imoralidade com o dinheiro público. Levaram ao judiciário e o judiciário falou, concordo com vocês, isso é imoral. Só falou isso porque o judiciário também não podia aproveitar, porque se pudesse, meu filho, nós tava pagando essa conta aí até hoje. Mas enfim, volta para cá. Dito que é imoral, aqueles atos que autorizaram a emissão das passagens devem ser anulados. Em sendo anulados, esses senadores tiveram que devolver o dinheiro, então, dessas passagens. Essa é a ideia, então. Eu não preciso adivinhar. Agora, diferentemente, só para a gente ilustrar o que está escrito no seu caderno, a moral comum. Uma violação da moral comum não necessariamente vai ter uma consequência jurídica. Vou te dar um exemplo. Imagine que um casal de irmãos maiores de idade, homem e mulher, resolvam ter relações sexuais entre si. Meu Deus do céu, bicho. Vão queimar no fogo do inferno, certeza. Beleza. Mas eu quero saber se tem consequência jurídica. Não tem consequência jurídica, não há previsão legal. Então a gente lembra de legalidade, eles podem fazer tudo que a lei não proíbe. Se a lei não proíbe essa porra, eles podem fazer o que eles quiserem. Beleza. Mas você há de convir comigo que é uma violação à nossa moral, à nossa ideia de moral comum. Beleza. Agora, pense comigo aqui. A administração não. Pense comigo. O sujeito furta o seu caderno. Tá lá, você deixou o seu caderno na sala de aula, alguém veio e levou o caderno embora. Aí eu te pergunto, é imoral essa conduta? É imoral, né? Furtar, roubar, matar, tudo é considerado imoral. Beleza. Tem consequência jurídica? Tem. Veja você então que quando há uma violação à moral comum, eu posso ter ou não ter consequência jurídica. Quando eu violo a moral administrativa, sempre há consequência jurídica. Beleza? Voltando para lá. Segunda questão que cai sobre moralidade. Ele fala o seguinte, a atuação ética dos agentes. Há uma exigência legal. Exigência legal. Hoje tem estatuto de ética de todos os órgãos, todo mundo está sujeito a um estatuto de ética. Beleza. Você é obrigado a agir de forma ética. E terceiro, o que pode estar relacionado à moralidade? Ideias de honestidade, probidade, lealdade, boa-fé e por aí vai, tá? Todas essas ideias aqui estão intercaladas. O que você vai encontrar de questões envolvendo esse princípio é isso aqui, cara. Na moral, tá? Então a questãozinha aqui, correta, 14, vamos para 15, correndo, senão não vai dar tempo. Olha lá. O dever do administrador público de agir de forma ética e com boa fé se refere ao seu dever de eficiência. Errado, né, meu aluno? Ética, moral, boa fé, lealdade, probidade, honestidade, é tudo moralidade e não eficiência. Aqui ficou faltando falar que é da CESP, tá? Todas as questões que você está aqui acompanhando comigo, todas elas são de banca organizadora. Bastou pegar a questão, Ctrl+C, Ctrl+V no Google, você vai descobrir
qual foi o cargo que foi cobrado. Mas isso é irrelevante. Saiba você, eu não inventei nenhuma delas. Todas são de banca, então serve muito aqui para sua revisão ou mesmo imersão aqui no assunto princípios, tá? Então vamos lá, continuando. Questão 16. Os princípios da lealdade e da boa-fé estão compreendidos no princípio da moralidade administrativa. Corretíssimo. Foi isso que a gente acabou de falar. Lealdade, boa-fé, moral, ética, tudo isso está dentro desse princípio. Uma coisa interessante aqui, que eu já vi na prática e eu acho legal comentar com vocês, para você enxergar essa ideia de lealdade. Olha só, acontece em alguns órgãos o que eles chamam de remoção de talentos. Como assim, Aprígio? Imagine que é um órgão que tem capilaridade nacional, é um órgão federal que tem a capilaridade nacional, mas ele precisa concentrar esforços em Brasília. Aí esse órgão faz o seguinte, ele fala, olha, eu vou soltar um edital e nesse edital eu vou trazer servidores para Brasília e, em contrapartida, após um período que esse servidor permanecer em Brasília, ele poderá escolher a lotação dele. Então vamos entender. Você entrou num órgão federal e a tua lotação é Tabatinga, lá no Amazonas. Longe pra caramba. Você é do Rio Grande do Sul. Você fala, cara, eu tô a 3 dias de viagem de avião da minha casa. Aí, a administração falou, mas você que entende aí de informática, se quiser vir morar em Brasília, você pode morar. Depois de 3 anos, você pode escolher a sua lotação. Faz sentido o cara movimentar? Ele avalia e fala, faz sentido, vou movimentar. Só que depois que ele está lá em Brasília, passados os 3 anos dele, mudou a direção geral. Aí ele chega e falou, ó, vim cobrar agora, né? Passei 3 anos aqui trabalhando em Brasília, não queria morar aqui, mas vim para atender a uma demanda da administração e em contrapartida eu poderia me movimentar. Aí a administração fala assim, mas você negociou com o outro diretor e não comigo. Aí o servidor fala, meu filho, vai pra casa do caralho porque eu estudei, tá? Eu negociei com a administração. Eu tô cagando quem que é o chefe agora, eu não tô nem aí. Eu quero que vocês cumpram o combinado. Porque se você não cumprir, haverá uma violação ao princípio da moralidade. Você está sendo desleal com o seu administrado. É isso, essa é a tese alegada quando a administração não cumpre. E o que acontece no judiciário? Sempre ganham, porque de fato fica evidente aí a malandragem da administração, vamos colocar assim. Tranquilo, tranquilo, avançando aqui, questão de número 17 no seu monitor. Estão expressamente previstos na CF o princípio da moralidade e o da eficiência. Meu Deus, Aprígio, eu sei que isso é questão de prova, mas na minha prova nunca aparece um negócio desse. Pois é que você está fazendo pouca prova. Aí você pensa, porra, pode ser. É isso. Quando você faz mais provas, você vai encontrar questões mais fáceis. É simples. Tomando uma aguinha aqui. Vamos lá. Questão 18. De acordo com o princípio da moralidade, grifei. Os agentes públicos devem atuar de forma neutra, sendo proibida a atuação pautada pela promoção pessoal. Opa, será que isso é moralidade? Aí vem para aquela coisa que eu falei para você. Palavra-chave, agir de forma neutra. Tudo que eu faço, na verdade, não sou eu que estou fazendo. É a pessoa jurídica, é o órgão a qual eu pertenço. Não sou eu, é o órgão. Eu sou policial, prendi 1 tonelada de cocaína, não vai aparecer meu nome na matéria, vai aparecer o nome do órgão. É essa a ideia de neutralidade, é relacionada então ao princípio da impessoalidade e não moralidade. E é assim que a banca vai tentar te confundir, então, vai misturar as coisas, beleza? Então, questão de número 18, errada. Avançando, questão 19. O princípio da publicidade, grifei, está relacionado à exigência de ampla divulgação dos atos administrativos e transparência da administração, condições asseguradas sem exceção ao cidadão. Aí aqui a gente já vai marcar errado de cara e vamos só resgatar aqui uma ideia. Quando a gente fala em publicidade, a ideia é essa mesmo. A ideia principal é transparência. E para eu dar transparência, eu tenho que dar ampla divulgação.
No fundo, então, tudo que a administração faz, via de regra, é público. Se você quiser saber como foi um processo de licitação em qualquer órgão público, seja municipal, estadual ou federal, você pode solicitar essa informação e, no prazo da lei, a administração obrigatoriamente vai ter que prestar informação. Seja você quem for, independente, é um cidadão que só está interessado em dar uma vasculhada lá. Por que que isso acontece? Hoje existem várias ONGs que fazem esse trabalho. Transparência, isso, aquilo. Nós temos aí a iniciativa privada bancando, vamos dizer assim, uma certa fiscalização. O que se espera no mundo ideal, né? Que no futuro a gente tenha um controle popular tão amplo que o gestor público não vai fazer tanta cagada. Eu duvido. Acho que eu vou acabar morrendo sem ver isso acontecer, dada aí a nossa pouca qualificação técnica da população, né? Pense vocês, a galera vem pro concurso e começa a ter uma noçãozinha dessa coisa toda. Mas pense o tanto de gente que não tá nem envolvido com o concurso, que não tem nem ideia de nada. Ou ele omite opinião na internet o tempo todo por conta do rodapé de uma matéria que ele leu, né? Mas compreensão técnica ele não tem nenhuma. Mas enfim, voltando para cá. Pezinho no chão. Publicidade, então, está relacionada a essa ideia de dar transparência. Ocorre que a própria Constituição Federal estabelece uma série de exceções. A principal dela, que é o que cai em prova em relação a esse princípio. Aquela situação em que a administração pública, em razão aqui da segurança do Estado ou da sociedade, vai estabelecer sigilo da informação. Nós temos essa previsão lá no artigo 5º, vamos colocar aqui no seu material, artigo 5º, inciso 33 da CF. Então ele vai falar lá pra gente que é possível sigilo se for para resguardar a segurança do Estado e da sociedade. É bem genérico, óbvio, né? Mas a gente vai ter legislações mais específicas que vão falar sobre graus de sigilo. A informação é secreta, ultra secreta, não sei o quê. De vez em quando aí, quando você tem que estudar lei de acesso à informação, arquivologia, essas coisas, você tem que olhar para essa parada aqui. Mas em geral tá aqui. A gente tem uma exceção, então quando ele fala que não tem exceção, já tá errado. E quer pegar uma coisa bem recente que está acontecendo? Foi discussão na campanha eleitoral e até hoje é discussão, né? Nós tínhamos lá Bolsonaro estabelecendo sigilo sobre uma série de atos, o Lula metendo pau nisso e agora o Lula também colocando sigilo. E depois se vê o Bolsonaro, vai falar o quê? Vai botar sigilo também, é uma zona, meu amigo. Vamos que vamos, vai. Coragem. Questão de número 20. Então, aqui, ó, questão errada, só pra gente voltar. Opa, já estava lá, 19. Questão 20. Se for imprescindível a segurança da sociedade e do Estado, será permitido o sigilo dos atos administrativos. Acabamos de falar isso, correto? Tá lá, então, no artigo 5º, 33 da Constituição Federal, bem tranquilinho. Avançando, então, questão de número 21 no seu monitor. Olha lá. O núcleo do princípio da eficiência no direito administrativo é a procura da produtividade e economicidade, sendo este um dever constitucional da administração, que não poderá ser desrespeitado pelos agentes públicos sob pena de responsabilização dos seus atos. A questão mesmo, cara, ela morria aqui, né? O resto aqui é só para encher linguiça. Mas se você não conseguiu enxergar o princípio da eficiência nesse começo, provavelmente você não consegue acertar a questão. Quando a gente coloca nossa aula teórica aqui, né, quando a gente coloca no nosso caderninho, o que a gente coloca? Eficiência. Eficiência. Se você é meu aluno, você já colocou essa frase. Fazer mais com menos. Essa é a ideia básica da eficiência. E na questão, você conseguiu enxergar isso? Consegui, né? Procura da produtividade, fazer mais com menos e economicidade. Essa é a ideia principal, então, é o núcleo do princípio da eficiência. E, de fato, é dever do agente público observar esse princípio. Mas o que a gente também tem sobre esse princípio aqui que é interessante? Salvo engano, aqui foi na prova da PC do Rio de Janeiro, 2022, que caiu. Nós temos lá, foi no PC 2022, eu lembro que caiu, agora eu tenho certeza, porque tinha caído em 2018 também algo idêntico na prova da Assembleia Legislativa de Rondônia. E a banca era a mesma, tanto da PC quanto da ALIA lá de Rondônia, era a banca FGV.
é um exemplo que é sempre citado. E se você, meu aluno, está no seu caderno também. Quando a Constituição, lá no artigo 41, fala sobre avaliação periódica de servidor, o servidor estável, ele pode perder o cargo público por meio de avaliação periódica. Olha que interessante. Eu tenho avaliação de estágio probatório. Eu não sou efetivo. Agora, eu sou efetivo. Eu sou avaliado ainda? Sou, na chamada avaliação periódica. Essa avaliação periódica, segundo a doutrina, ela veio para contemplar o princípio da eficiência. Ou ainda, é uma ideia de aplicação do princípio da eficiência. O servidor, mesmo estável, ou seja, aquele que já passou do período do estágio probatório, 3 anos, ele deve ser avaliado constantemente. E faz sentido, né? Você vai ser avaliado, e se você não tiver, obviamente, um mínimo ali, né, uma boa avaliação, você pode acabar perdendo o seu cargo efetivo também. Claro que vai variar de órgão para órgão, carreira para carreira, tem um rolo danado aqui, mas para questão objetiva vale a pena lembrar desse exemplo também. Artigo 41 da CF é bastante citado aqui em relação ao princípio da eficiência, beleza? Então são essas duas vertentes que caem sobre a eficiência. Esse é o núcleo. Vamos lá. Questão 22. Embora não estejam expressamente previstos na Constituição vigente, os princípios da indisponibilidade, razoabilidade e segurança jurídica devem orientar a atividade da administração pública. Então vejam lá, ele está dizendo que eles não estão expressos na CF. E isso é verdade, ok. Aí eu pergunto, apesar de não estarem expressos, a administração deve observá-los? Com certeza, né? Com certeza. Então tá correto. Esses princípios, por exemplo, segurança jurídica e razoabilidade, eles estão expressos lá na Lei 9784, a lei que trata do processo administrativo em âmbito federal. Em âmbito federal, essa lei é usada por vários estados também, e os estados que não a utilizam acabam copiando boa parte dela, tá? Então eu tenho princípios que estão lá, mas não estão na Constituição. E pelo fato de não estarem na Constituição, eles são chamados de implícitos. Simples assim, beleza? Questão bem facinha também, bem de boa, vamos avançar. Vamos lá. Questão de número 23. Acerca do direito administrativo, eu julguei a seguir. O princípio administrativo da autotutela expressa a capacidade que a administração tem de rever os próprios atos, desde que provocada pela parte interessada, independentemente de decisão judicial. Essa questão ela está errada, tá? Por conta dessa parte que está grifada em vermelho. Até ali onde é que está verde, está tudo certinho. Vamos lembrar aqui, ó. Autotutela é a prerrogativa que permite à administração rever os seus próprios atos. Só que a administração pode rever os seus próprios atos de ofício. Ela não precisa ser provocada. Ela até pode ser provocada, mas isso não é pré-requisito. Exemplo, você está lá participando de um concurso público e aí você entende que a administração praticou uma ilegalidade. Imagina lá que você está fazendo um concurso para a polícia e aí no seu TAF apareceu natação lá no dia. Você fala, caralho, maluco, não tinha natação no edital. Aí o cara tá lá, o fiscal na hora, fala, foda-se, meu amigo, ou você vai nadar ou eu já vou te reprovar aqui mesmo. Pronto. Temos uma ilegalidade. Você pode provocar a administração e mostrar para ela a ilegalidade. Ou ela mesmo, de ofício, pode verificar a ilegalidade e rever o ato. Deu para pegar a ideia? Então a gente tem que lembrar, autotutela permite à administração rever os seus próprios atos de ofício, sem necessidade de provocação. Agora vamos pensar o contrário aqui. A administração manteve a decisão lá do fiscal. Foda-se, tinha natação, não nadou porque não quis, você está reprovado no concurso. Você pode se socorrer de mais alguém? Pode. Aí você vai se socorrer de quem? Do judiciário, que é o que dá a última palavra aqui. O nosso sistema de jurisdição única, quem dá a última palavra é o judiciário. Você leva para o judiciário e fala, judiciário, olha que doideira isso aqui. Eu fui fazer um TAF, não tinha natação no edital e eles me aplicaram uma prova de natação. O judiciário vai falar assim, comeu cocô, administração? Que porra é essa? Vai anular a reprovação e você vai voltar para o certame. Pronto. Só que eu pergunto, lá no judiciário, você tinha que provocar ele? Com certeza. Lá ele não vai poder agir de ofício. Por quê? Porque ele nem vai saber que você está com esse problema.
Ele não vai adivinhar. Você já deve ter ouvido aquela expressão, o direito não socorre a quem dorme. Se você ficar dormindo no ponto, não pedir para o judiciário, como é que ele vai julgar o negócio? Agora, diferentemente, a própria administração, ela sim pode agir de ofício. Claro, ela também pode agir mediante provocação, porque não é um impeditivo, beleza? Então, voltando para lá, questão errada, porque disse que ela tem que ser provocada. Não tem que, beleza? Avançando, 24 no seu monitor. A administração deve, em caso de incompatibilidade, dar preferência à aplicação do princípio da supremacia do interesse público em detrimento do princípio da legalidade. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, eu vou poder sobrepujar, vamos dizer assim, o princípio da legalidade com base no princípio da supremacia do interesse público. Tá certo isso? Tá errado, né, meu aluno? Você já viu isso. Não tem hierarquia entre os princípios. Não posso falar, então, isso. Opa, eu vou dar uma... Nesse momento aqui, né, com base na minha ideia de supremacia, eu vou dar uma relativizada na legalidade. Vou agir à margem da lei. Não dá, tá? O regime jurídico administrativo brasileiro está fundamentado em dois princípios. Olha o que a gente falou lá, né? Dois princípios, dos quais todos os demais decorrem, a saber, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Correta questão, tá? Olha só que interessante aqui, meu aluno. A questão não falou, basicamente, que esses princípios são superiores aos demais. E se a questão, diria assim, que indiretamente falar, usando expressões como princípios pedras de toque ou super princípios, ainda assim ela não estará dizendo que esses princípios são superiores hierarquicamente falando aos demais. Mas a lógica é essa, a gente falou, olha, todo o regime jurídico administrativo está baseado nessa ideia de grandes poderes e grandes responsabilidades. Lembro do tio Ben. Então eu posso dizer que todos os demais princípios estão correlacionados a esses dois, sem problema algum. Mas o que eu não posso dizer, que é o que você tem que ter em mente, que a supremacia é mais importante que a legalidade. Não, aí não dá, tá? Não tem princípio mais importante que o outro, hierarquicamente eles são idênticos. É claro que em algum momento eu posso ter aqui um choque entre um e outro, mas é o caso concreto que vai me ditar para onde que eu vou, né? Enfim, na hora de fundamentar ali a minha decisão. Beleza? Avançando aqui então, coragem agora, respirando fundo. Questão de número 26 no seu monitor. O princípio da autotutela, grifei, possibilita a administração pública anular os seus próprios atos quando possuírem vícios que os tornem ilegais. Ou, vou pegar outra cor aqui, revogá-los por conveniência ou oportunidade, desde que sejam respeitados os direitos adquiridos e garantida a apreciação judicial. Maravilha, maravilha, correta questão. Essa questão aqui, ela cai bastante, tá? Por quê? Porque a banca, esta banca e todas as bancas gostam muito do STF, gostam de decisões do STF. Essa súmula aqui, ela é antiga já. Súmula 473 do STF. Ela já caiu do jeitinho que tá aqui. E sabe o que é o pior? Sabe quem que eu vejo se arrebentar aqui? Aquele aluno que acha que sabe bastante. Que ele já nem olha mais para princípios. E aí aqui fica um alerta para você, tá? Humildade. Conheça o texto da súmula 473. Traga para o seu caderno, traga para a sua vida. Porque o que eu já vi de aluno bom perder uma questão dessa aqui, não está escrito no gibi. Por que o aluno perde? Porque ele sabe bastante. Só que ele deixou de conhecer esta súmula. Eu não peço para aluno nenhum meu ficar acompanhando informativo de STF, de STJ, porra nenhuma. Eu falo, velho, se você é meu aluno, confia na técnica, jurisprudência que você tem que saber, eu vou enfiar no seu material. E essa que eu coloquei lá, essa você tem que saber. Esta é uma súmula que você tem que saber. Vamos para ela e eu vou te explicar melhor. Olha lá. Aqui diz o seguinte, a administração pode anular seus próprios atos condeivados de vícios que tornam ilegais. Então, eu anulo o ilegal. Não há que se falar, então, em revogar um ilegal. O ilegal eu tenho que anular. Esse pode, leia-se, deve, o STF já se manifestou isso. Falou o seguinte, é um poder-dever. Se a administração se deparou com um ato ilegal que ela mesma praticou, ela deve anular. Aí ele continua. Ou revogar por motivo de conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade é aquela nossa discricionariedade, né? Discricionariedade.
aqui a administração avalia o mérito do ato administrativo, beleza? O ato, ele é legal, ele é sempre legal. Porque se ele fosse legal, eu não poderia revogar, eu teria que anular. E aí, no finalzinho, é onde o aluno se perde. Aí ele fala aqui, é ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Por que o aluno se arrebenta aqui? Porque a gente tem na nossa cabeça o seguinte, o judiciário faz controle de legalidade. Significa dizer o quê? Que ele pode anular um ato da administração se ele for provocado. Exemplo que eu falei agora com vocês aqui. A administração aplicou um TAF para você lá que tinha natação e no edital não tinha natação. Você pode se socorrer do judiciário para ele anular a decisão administrativa? Pode. Então o judiciário anula. Agora, o judiciário revoga ato da administração? Negativo, não revoga. Mas o judiciário pode ser provocado para analisar a legalidade. Imagine que a administração tenha praticado um ato legal e discricionário, mas você não concorda, você leva para o judiciário. O judiciário vai ter que apreciar, de fato, ele aprecia. Ele olha e fala, guerreiro, é o seguinte, cara, aqui a administração não cometeu ilegalidade, logo eu não posso anular. Aqui a decisão é de mérito, ela pode decidir desse jeito. Então eu não tenho como interferir na decisão dela. Mas perceba, ele apreciou ou não apreciou? Apreciou. O que eu tenho que me lembrar aqui? De sistemas de jurisdição. A gente viu isso nas outras duas primeiras aulas aqui, tá? De questões. Está aqui disponível no YouTube. É só você pegar aqui para trás e encontrar ela aqui, vai valer a pena. Sistema de jurisdição no Brasil é jurisdição una. Quem dá a última palavra aqui é o Poder Judiciário. Nós temos um sistema também, que é o sistema francês. O nosso sistema é o sistema inglês. O sistema francês também de jurisdição dupla, ele tem lá um juiz administrativista. Então nós temos que a causa, né, vamos dizer assim, na esfera administrativa, ela se encerra, ela faz coisa julgada definitiva. Já no direito brasileiro, a gente não tem isso. Eu tenho que sempre quem dá a última palavra é o Poder Judiciário. Mas, mais do que tudo isso, você não compreendeu aqui porque eu estou falando muito rápido, volte para a súmula, compreenda a súmula. Essa súmula caiu bastante, essa questão foi basicamente essa súmula. E eu estou falando isso porque o ano passado eu vi aqui pelo menos duas bancas diferentes cobrarem exatamente o texto dessa súmula, tá? Aí em 2023, vamos ver de novo. 2024, de novo. E por aí vai. É um troço que cai sempre, então tem que estar no seu material, tá bom? Vamos lá, avançando. Questão 27. As restrições impostas à atividade administrativa que decorrem do fato de ser a administração pública mera gestora de bens ou interesses públicos derivam do princípio da indisponibilidade. Aqui eu já deveria ter grifado isso aqui, ó, restrições. Opa, falou em restrição, né? Eu não estou falando de poder agora, falando de restrição. Eu tenho que me lembrar de indisponibilidade. A indisponibilidade estabelece deveres, restrições à administração. Então ele continua. A administração, então, é mera gestora de bens e interesse público deriva da indisponibilidade do interesse público, que é um dos pilares do regime jurídico administrativo. Aí lembra então, a gente fez assim, né? O RJA. Tem dois pilares. De um lado, supremacia, de outro, indisponibilidade. Correta a questão. Vamos para frente. Questão 28. A supremacia do interesse público sobre o interesse particular, embora consista em um princípio implícito na Constituição Federal, possui a mesma força dos princípios que estão explícitos no referido texto, como o princípio da moralidade e o princípio da legalidade. Essa porra mesmo, né? Ainda que ele seja implícito, ele tem a mesma força de qualquer princípio expresso, sem problema algum, beleza? Avançando. Questão 29. O princípio da razoabilidade apresenta-se como meio de controle da discricionariedade administrativa e justifica a possibilidade de correção judicial. Correta questão. Vamos aqui rapidinho entender isso. Ó, quando a administração pratica um ato discricionário, ela tem liberdade, mas essa liberdade é pautada, limitada pela própria lei. Quando a gente fala aqui em razoabilidade, vem à nossa cabeça também proporcionalidade. A doutrina divide da seguinte forma, não é sempre, tá? Porque o próprio STF
muitas vezes não estabelece distinção entre razoabilidade e proporcionalidade. Então, eu posso falar que são expressões sinônimas, mas quando há uma diferenciação, costuma-se usar a expressão proporcionalidade para situações de sanção, de penalidades aplicadas pela administração. Vamos imaginar aqui, o sujeito sofreu uma suspensão de 30 dias e a administração poderia aplicar para ele de 30 a 90. A lei dava essa margem para ele. Aí o que eu tenho que avaliar? Proporção da pena em razão do caso concreto. Aí eu falo então em proporcionalidade. Vamos imaginar aqui o exemplo. O sujeito imprimiu material particular no âmbito da administração. Imagine que a lei preveja para ele a pena de suspensão de 30 a 90 dias. Ele imprimiu uma folha. Qual é a pena que a administração deveria aplicar para ele? Se ela observar a proporcionalidade, ela vai aplicar 30 dias. Agora, vamos imaginar que o sujeito imprimiu todo o material do Alfacom lá, mais a Constituição Federal, mais o Código Penal, mais a porra toda, detonou, moeu. O que se espera? Que a administração aplique a pena máxima, porque é proporcional, aplique 90 dias. Então, proporcionalidade está mais para essa ideia. Já razoabilidade está mais ligado à ideia situacional. Exemplo, o gestor público ele pode optar por construir uma escola ou um hospital. Ele tem demanda nas duas frentes, tanto na área da educação quanto na área da saúde. Ele opta pela escola. Beleza. É razoável? É razoável. Naquele momento ele entende que é melhor investir em educação. Então a razoabilidade está mais para essa ideia situacional. O que a questão falou ali no finalzinho quando ela diz, possibilidade de correção judicial? Hoje, a doutrina fala em... Hoje não, né? Faz tempo já. Ela fala em controle de legalidade em sentido amplo. Significa dizer o quê? Se uma atuação do administrador público viola um princípio, nós falamos então que ela viola a legalidade. Um princípio que a administração deve observar, apesar de ser implícito, é a razoabilidade. Então vamos imaginar o seguinte, o sujeito é prefeito da cidade, ele quer construir um estádio de futebol. Ele entende que vai atender a cultura local. Aí, ele começa, né, a se movimentar para construir esse estádio. Vai lá e promove uma licitação. Na licitação, alguém chega lá e fala, nossa, esse estádio vai ter capacidade para 50 mil pessoas, mas no município só mora 20 mil. Você fala, caralho, maluco, você comeu cocô? Que porra é essa, né? Aí, esse sujeito que iria participar da licitação, ele fala, eu vou mandar isso aqui para o judiciário. O judiciário, num primeiro momento, ele poderia pensar assim, opa, mas isso aqui é questão de mérito, né? Eu não posso discutir o mérito. Se ele quer construir estádio, ele que construa. Mas imagine que o fundamento que levou até o judiciário já esteja estampado lá no pedido. Fala, judiciário, isso é desarrazoado. O judiciário pode olhar e falar, isso é verdade, é desarrazoado. Um município de 20 mil habitantes querer construir um estádio de 50 mil não faz sentido. Aí ele pode, então, anular o ato, intervir lá para que não ocorra, por exemplo, a licitação. Essa é a ideia, beleza? Mas, para a gente botar o pezinho no chão aqui, lembra então de proporcionalidade ou razoabilidade, basicamente como sendo limites à discricionariedade. Eu tenho liberdade, mas apesar disso, essa liberdade ainda deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade no caso concreto. Beleza? Beleza? Avançando aqui então, questão de número 30 no seu monitor. A discricionariedade administrativa não é limitada pelo princípio da razoabilidade. Eita, tá contrariando o que a gente falou, né? A discricionariedade, ou seja, a liberdade é limitada. Então, quando ele fala que não é limitada, é questão errada. Vamos lá. Questão 31 surgindo no seu monitor. A autotutela, grifei, é entendida como a possibilidade de a administração pública revogar atos ilegais. Cara, se você continuar lendo aqui, você já perdeu a questão, tá? Quando que eu revogo um ato ilegal? Quando eu erro. Não existe revogação de ato ilegal. Isso cai tanto, mas tanto. Então quando o aluno chega e me mostra a questão, Aprígio, eu acabei errando uma questão dessa aqui, eu nem respondo o aluno. Se eu responder, eu vou xingar. Meu aluno está comigo 6 meses de preparação, já deu tempo de bater todo o conteúdo do edital.
Não estou falando de direito administrativo, estou falando de tudo. Tudão. Começa a refinar nos meses seguintes. Se você tem um ano de preparação, tua obrigação é estar refinando no final desse ano. Aí você fala, nossa, cara, eu não estou bem assim. E aí, Aprígio, o que acontece? Eu falo, cara, então você deve repensar o próximo ano. Terminar um ano de preparação com a sensação de que, poxa, agora eu estou competitivo. E para no final de um ano você estar nessa condição, você precisa fazer dia após dia. Então é assim, não é esse tempo de preparação, essa bagagem maluca que você tem, que você vem trazendo tudo mal e porcamente, que vai refletir no resultado. É um período relativamente curto, que é um ano da sua vida, bem feitinho. Isso faz você chegar bem. Aí, eu pego uma questão como essa e falo, cara, isso cai demais. Por exemplo, caiu na prova da PF 2018. Aí depois você vai para a prova de 2021, caiu de novo. Aí você fala, cara, aí eu vejo um aluno que errou em 2018 e depois erra de novo em 2021. Eu falo, meu irmão, você não está estudando, cara. Você está interessado em concurso, mas estudando não está. Porque o beabá não pode ser errado. Questão de princípio é beabá. Se vier um princípio fora da curva, que ninguém fala daquela porra igual na PRF, beleza. Deixa em branco ou errar, tá safo. Não tem problema. Agora, caiu mais do mesmo. Se você não acerta, você tá ficando para trás. Aí aqui é um alerta pra galera da PF em especial. Ah, tem pouco direito. Tem. Só que o que tem de direito é fácil. E aí, às vezes, esse sacrificar direito vai te deixar de fora. São 2, 3 questões. Você fala, cara, eu acho muito mais fácil uma questão dessa aqui do que uma questão de estatística, meu amigo. Eu não sei quanto de energia eu tenho que gastar para entender estatística. Agora, quanto de energia eu tenho que gastar para entender que eu não posso revogar um ato ilegal? O ato ilegal eu só posso anular. Tipo, 5 segundos? Aí depois eu reforço isso mais 10, 20 vezes e pronto. Não tem como errar uma porra dessa. Então fica aqui essa chamada, essa puxão de orelha, tá? Vamos lá. Avançando aqui. Questão 32 no seu monitor. O exercício dos poderes administrativos não é uma faculdade do agente público, mas uma obrigação de atuar. Por isso, a omissão no exercício desses poderes poderá ensejar a responsabilização do agente público nas esferas civil, penal e administrativa. Beleza, correta questão. Vamos falar um pouquinho aqui de poderes agora, finalizando princípios, tá? Olha lá. Poderes. Cara, quando a gente fala em poderes, eu já posso linkar com um princípio que a gente acabou de falar. Supremacia do interesse público. Lembre-se, tá? Eu não vou repetir tudo aqui que eu já falei, até porque na aula teórica eu bato mais nessa tecla. Para cada princípio que você viu, você tem que lembrar de uma palavra-chave. Depois você resolve de novo essa bateria de questões. Ou resolve outra bateria com questões completamente diferentes. Você vai ver que na média você vai bater 90%. Tá safo, tá? Agora, saímos de princípios e entramos em poderes. Relação entre os assuntos. Os poderes derivam da supremacia que a administração possui. Os poderes administrativos, eles são instrumentos que o Estado possui para perseguir o interesse público. Então, já apareceu em prova a seguinte expressão: os poderes são instrumentais. Ou seja, é um instrumento que eu uso para perseguir o interesse público. Exemplo, a administração usa o poder de polícia para resguardar o interesse público. Ela vai lá e diz, olha, na frente desta escolinha aqui, você só pode transitar a, no máximo, 20 km por hora com o seu veículo, sob pena de sofrer uma sanção administrativa. Tem um radar na rua. Se você passar de 20, você vai ser autuado. Deu para pegar a ideia? Então a administração tem esse instrumento, poder de polícia, à sua disposição para limitar a atuação do particular. Essa é a ideia, beleza? Eu não vou aqui detalhar cada um com vocês, mas vamos aqui só para essa ideia geral. O que é um poder, então? É um instrumento que a administração possui. Características gerais desses poderes. Primeira característica, está no seu caderno. Poder-dever. Ou ainda, exercício obrigatório. Se eu tenho um determinado poder na minha mão, né? Eu sou um agente público, ocupo um cargo público, e esse cargo tem poder diante de um caso concreto. Se eu tiver que agir, eu realmente terei que agir. Eu serei obrigado a agir. Vou exemplificar aqui. Imagine que você ocupa um cargo
para o qual você possa exercitar o poder disciplinar. O poder disciplinar é aquele poder que a administração utiliza para aplicar uma sanção ou a um servidor ou a um particular vinculado. Não vou entrar em detalhes aqui, mas vamos só compreender esse contexto. Você, agente público, tem o poder. Chegou até você a informação que o subordinado cometeu uma infração funcional. Eu pergunto, você pode ou você deve aplicar a sanção prevista em lei para esse subordinado? Você deve. Daí vem a ideia poder-dever. A doutrina mais moderna, ela tem até invertido a ordem. Ela fala, olha, é dever-poder. Porque o dever de agir ele é mais forte do que a própria prerrogativa em si. É viagem astral aqui da doutrina, mas a ideia é essa, tá? Vamos voltar para a questão para a gente entender. Então ele fala, o exercício dos poderes não é uma faculdade, mas sim uma obrigação de atuar. É isso mesmo. Poder, dever. Se o agente público não observa isso, ele pode ser responsabilizado sim, em todas as esferas, civil, penal e administrativa. Aqui já entra em outro assunto, né? O agente público sim, ele pode, né, em razão da independência das instâncias, responder separadamente em cada uma delas. Deu para pegar a ideia aqui? Fechou? Vamos exemplificar. Imagine lá que o agente público ele é provocado para atender a um determinado acidente. Falou, aconteceu um acidente aqui e tal, e aí você tem que atender. Mas daí é domingo e é meio-dia, né? O cara é um policial rodoviário federal, por exemplo. Ele fala, pô, tá bem na hora do meu almoço, velho. Depois eu vou nessa porra. Aí eu pergunto, se acontecer uma consequência muito maior em razão desse não atendimento. O acidente era pequenininho, a batida na traseira. Dali a pouco virou zaralho, meu irmão. Caiu até uma nave espacial lá em cima do bagulho, pegou fogo em tudo, destruiu o mundo. Beleza. O agente público vai ser responsabilizado em todas as esferas. Maravilha. Eu sei que meus exemplos são muito esculachados, muito longos, mas se der para lembrar já está de bom tamanho. Vamos lá, avançando aqui. Então, os poderes administrativos, para a gente sintetizar, são instrumentos. Instrumentos que a administração possui para perseguir o interesse público. Quais são eles? Poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Esses são os usuais. Eu posso ainda ter o poder discricionário e o poder vinculado. Em alguns editais ainda aparece isso, mas está um pouco em desuso e eu explico isso nas nossas aulas teóricas. O que a gente falou de características deles aqui? Primeiro, poder, dever. Eu tenho dever de agir. Segunda característica, eles são irrenunciáveis. Irrenunciáveis. Significa dizer o quê? Eu não posso renunciar àquilo que não é meu. Pense comigo. Eu ingressei nos quadros da administração. Onde eu ingresso? Em um órgão e especificamente em um cargo. Eu passo a ocupar o cargo. O cargo é que me dá poderes. Se eu sair do cargo, obviamente eu perco os poderes. Vamos mais uma vez exemplificar aqui. O policial está lá numa determinada rodovia, seja ele federal, civil, PM, eu te falo, eles todos têm o mesmo poder. Ele bota a mãozinha assim, ó, no meio da BR, o carro para. Que poder que é esse? Magneto, né? Poder de magneto. Oh, meu Deus. Você fumou o que hoje, Aprígio? Tô brincando. É o poder de polícia, né, brother? Eu estou parando você, eu tô dando uma ordem. Para essa porra. Sob pena de um monte de consequências legais ali, caso você não obedeça a ordem de parada do policial. Quem que tem que parar? Qualquer um. Pode ser o Papa, pode ser um juiz, um promotor, um deputado, um presidente. Todo mundo deve obediência a essa ordem de parada. Beleza, você está lá uniformizadinho, bonitinho. Você saiu desse cargo. Você não está mais ocupando o cargo. Você bota a mãozinha que o cara faz. Passa por cima. Fala, sei lá, meu irmão, eu achei que ia ser assaltado, matei o cara atropelado, que se foda, né? Mandando eu parar aqui no meio da rua, sei lá que maluco é esse. Enfim, mas deu pra pegar a ideia então? Você não pode renunciar a alguma coisa que não é tua. O poder é do cargo, beleza? E pra fechar, no exercício dos poderes, a gente ainda tem uma limitação legal. Então eu tenho que observar aqui o quê? A legalidade. Caso eu não observe a legalidade, eu vou incorrer
no que a gente chama de abuso de poder. Então tá aqui. Por mais que eu tenha essa prerrogativa, por mais que seja um instrumento que eu devo utilizar para perseguir o interesse público, eu, durante a minha atuação, preciso agir nos termos da lei, por força do princípio da legalidade. Então, se eu não agir nos termos da lei, eu vou cometer o que a gente chama de abuso de poder. E abuso de poder é um tópicozinho curtinho, pequenininho, que é bastante cobrado em prova e a gente tem que saber. Pense na sua preparação de forma fatiada. Então, eu estou estudando direito administrativo. Organização administrativa, pronto, estou bem. Princípios, pronto, estou bem. Poderes, estou bem. Atos, estou bem. Você não precisa estar bem em tudo logo de cara. Isso não vai acontecer. Mais que você passe 2 semanas a fio assistindo todas as aulas de direito administrativo, não significa dizer que ao final de 2 semanas você vai estar bom em direito administrativo. Não é assim que funciona. Você vai ficar bom literalmente fazendo todos os dias. E não é todos os dias de direito administrativo. Mas é a lógica assim, poxa, hoje que eu sentei para estudar direito administrativo, princípios, 1h30 aqui com a Prígio, eu resolvi mais de 30 questões e senti que eu estou bem. Legal, é isso mesmo. Então você está bem. Depois você resolve de novo as mesmas questões, está acertando tudo, fala, cara, vamos avançar para outro tópico, tá? Óbvio que você não precisa também esperar para avançar. Você pode estar assistindo aulas, porque no decorrer da preparação é um vai e vem muito grande. Você vai, avança ali numa parte teórica, depois você revisa e permanece revisando até a data da sua prova. Sem mistério algum, beleza, meu aluno? Conte comigo para o que você precisar e vamos que vamos, bora para pirar. Um abraço, fica com Deus e nos vemos aí nos nossos próximos eventos. Fala, galera! E aí, gostaram da aula? Então, não deixa de comentar, porque o AlphaCom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!